Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje é terça-feira, Deus abençoe a sua terça-feira. Estamos na 19ª semana do Tempo Comum, Semana da Família, e hoje, bênção para os filhos. Vamos rezar invocando a bênção de Deus para todos os filhos. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu mando meu abraço com muito carinho para o povo de Prudentópolis, no Paraná. Deus abençoe vocês aí de Prudentópolis, que estão rezando junto com o Padre Alessandro Bob. Então, que alegria. Um grande abraço aí para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5, 10 e de 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, estamos na Semana da Família e hoje, no Evangelho, Jesus nos dá um ensinamento, tomando como exemplo uma criança que estava lá entre eles. E, por isso, hoje, vamos rezar pelas crianças, pelos adolescentes, pelos filhos, de um modo geral. Mas vejamos a cena do Evangelho. Os discípulos perguntam para Jesus quem é o maior no reino dos céus. Não é interessante, essa tendência do ser humano de sempre buscar a grandeza, de querer ser o maior, de querer ser grande? Até mesmo entre os discípulos de Jesus não foi diferente. E a partir dessa pergunta dos discípulos, Jesus dá uma bela lição a eles e também a nós hoje. Jesus toma uma criança, coloca ela no meio deles e diz: olha, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ou seja, Jesus faz uma relação entre conversão e ser como uma criança. Quer dizer, converter-se, de alguma forma, é tornar-se uma criança, é tornar-se simples. Ou é reencontrar-se com a sua criança interior. É reconectar-se com essa criança interior que está aí dentro de cada um de nós. Nós não perdemos, mas às vezes ela fica ali escondida dentro de nós. E aqui está a verdadeira grandeza para Deus, tornar-se simples e humilde. É muito diferente daquilo que o mundo ensina sobre grandeza. Afinal, ser o maior aos olhos do mundo é o quê? É ter poder, é ter fama, é mandar nas pessoas, é querer que as pessoas nos sirvam, é querer ser o centro de tudo, querer que o mundo gire ao nosso redor. Tão diferente a concepção de Jesus e a concepção do mundo em relação à grandeza. E aí a gente já vai percebendo, que a conversão precisa mudar em nós até a nossa forma de ver o mundo, da gente se relacionar com esse mundo. Pois somente assim a gente vai deixar de viver segundo a lógica e os valores egoístas do mundo para viver os valores que Cristo nos ensinou. Tornar-se pequeno, ou seja, simplicidade,
e humildade. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida dos santos, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um São Carlo Acutis, veja, pessoas tão virtuosas, tão grandes em santidade, mas por isso mesmo tão pequenas, tão humildes, tão simples, tão solidárias, tão puras. Estes são os maiores, são os grandes no reino de Deus. Jesus termina o Evangelho dizendo que nós não devemos desprezar os pequeninos, as crianças, e que o Pai do céu não deseja que se perca nenhuma das crianças. Nessa semana dedicada à família, a gente precisa se perguntar um pouquinho: como estão sendo educadas as crianças hoje nas famílias? Olha, precisamos cuidar, viu? Os pais têm a grande e séria responsabilidade na educação dos filhos. E cá para nós, olhando para muitas famílias, quantos pais perdidos, quantos pais e mães que têm falhado, que têm fracassado na educação, na formação religiosa e humana dos filhos. Quantas famílias hoje que os filhos querem mandar nos pais. Quantas famílias hoje que os pais se tornaram reféns dos próprios filhos. Os pais se matam de trabalhar para fazer os seus caprichos. Em muitos lugares perdeu-se o respeito, não há limite, disciplina. Quantos pais que já não corrigem os seus filhos, não colocam limites. Por quê? Porque acham que vão traumatizar os filhos. E aí se tornam escravos dos próprios filhos. Olha, vira e mexe a gente vê notícias terríveis, né? De filhos, de netos cometendo crimes brutais contra os próprios pais, contra os avós. Filhos e filhas, tudo isso nos leva a perceber que muitas famílias hoje estão perdidas, estão doentes. Em muitos lugares se perdeu a fé, se perdeu a religião e tudo na família tem se resumido ao material, a ter coisas. E uma coisa muito séria hoje, pais e mães, o uso do celular pelas crianças, pelos adolescentes, esse problema é muito sério. Quantos pais colocando o celular na mão de criança desde muito cedo? E isso tem prejudicado o desenvolvimento das crianças, tem trazido transtornos mentais, emocionais. As crianças e adolescentes estão se viciando em redes sociais, em jogos. Estão tendo acesso a muitas coisas que não são próprias para elas, para a idade delas. Tudo isso tem acarretado muitos problemas. Por isso hoje eu quero dizer para você, pai, mãe, é preciso cuidar, acompanhar, explicar aos filhos os riscos, os perigos de certas coisas. Tem que controlar o tempo do uso do celular, o que eles acessam, o que eles estão vendo. Você tem que ter conhecimento disso, você tem que ter acesso a isso. E tem que sim ter limites, não pode deixar à vontade. Quantas crianças, adolescentes estão sendo capturadas por grupos de internet que devagar vão aliciando. As crianças e adolescentes estão sendo expostos a conteúdos inadequados, estão se viciando em celular e por conta disso estão se isolando na escola, se isolando dos amigos, se isolando da família. Sabe, os pais precisam buscar orientação até mesmo em relação à idade que um adolescente pode ter um celular na mão. Especialistas sobre esse tema dizem que antes dos 12 anos não se deve dar um celular para o filho. Olha, são muitas questões complexas, mas filhos e filhas, eu penso que esse evangelho de hoje é muito importante e atual. Essa fala de Jesus, o Pai do céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca, mas para que isso aconteça, está nas mãos dos pais hoje a missão do cuidado, da educação, da formação dos filhos. Vocês, casais que têm crianças ou adolescentes, vocês precisam conversar sobre essas questões entre vocês, com muita responsabilidade, e precisam estar unidos na educação dos filhos. Não pode o pai falar uma coisa, a mãe chegar e falar outra. Vocês precisam estar em sintonia. Não deixem faltar o diálogo com os filhos de vocês. Não é só chegar e falar, não pode e pronto. Às vezes tem que sentar, tem que explicar,
tem que ensinar, tem que gastar tempo, tem que ouvi-los, ouvir os filhos de vocês. Mas ao mesmo tempo, claro, tem que ter firmeza e palavra de autoridade. Que a Sagrada Família dê aos pais, às mães, a sabedoria para educarem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Nesta Semana da Família, hoje queremos invocar a vossa bênção para os filhos. Portanto, você pai, você mãe, que reza junto comigo, que você possa hoje, também nesta oração, invocar a bênção de Deus sobre os teus filhos, tuas filhas, suplicando a proteção de Deus, o livramento dos males, dos maus caminhos, invocando sobre eles bênçãos de saúde, para que possam crescer em sabedoria, idade e graça. Abençoai, Senhor, os filhos deste lar, desta família. Concedei-lhes que possam trilhar os caminhos da fé, conhecerem a Jesus Cristo e amá-lo de todo o coração, e que possam se tornar verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor. Que desça sobre você, que desça sobre os seus filhos, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Eu fico por aqui, deixando para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.